Amigos da família Ibirajara, amigos da família de Francisco de Paula, estamos aqui reunidos para um bate-papo falando um pouquinho sobre a lei de destruição, que começa lá na questão 728 do Livro dos Espíritos e vai até a 765. E a gente começa com um questionamento, né? Destruição é lei moral? Será? Pode ser uma lei moral a destruição? Lembrando que as leis morais são aquelas imutáveis, aquelas divinas, aquelas que em qualquer tempo, em qualquer época, estaremos sujeitos a ela. Mesmo os espíritos crísticos, será que eles estão sujeitos à lei de destruição? E aqui cabe uma explicação que já Kardec, na 728, quando ele pergunta aos espíritos, é lei da natureza a destruição? Os espíritos respondem que a destruição não é lei da natureza, não é lei divina, mas é preciso que ela ocorra. E que melhor chamar destruição, que a destruição não passa de uma transformação. Então são pontos de vista diferentes. Kardec, 1857, publicação do Livro dos Espíritos, encarnado, chama de destruição o que? Os espíritos que guiaram, né, que trouxeram a codificação através de Kardec e dos médiuns que participaram desse grande programa iluminativo da humanidade, eles dizem que isso não é destruição, que é transformação. E realmente no capítulo, que é o capítulo 6º, eles vão desdobrando e a visão, todas as respostas dos espíritos, eles nos levam a concluir que é uma lei de transformação e não de destruição. Porque se fosse lei de destruição, seria incoerente, já que a lei de destruição ela vem antes da lei de sociedade e depois da lei de conservação. Então vejam, lei de conservação estaria em oposição à lei de destruição. E aí uma força ia anular a outra, cadê a lei de sociedade? A gente não ia chegar nela, né? Então, na verdade, o que nós quando estudamos a lei de destruição, nós devemos entender lei de transformação. Fica bem mais coerente com aquilo que a gente está passando, inclusive hoje em dia, né? E é bom chamar a atenção que Jesus, é uma passagem de Jesus, isso consta em Lucas, capítulo 17, essa passagem, e também em Mateus. Jesus disse assim, que é impossível não vir os escândalos. Mas, ai daquele por meio de quem vêm os escândalos, conforme está em Lucas capítulo 17. Então, os escândalos são inevitáveis. E o que é o escândalo? É aquilo que causa choque, é aquilo que causa repugnância, é o que fere a sensibilidade. E essa tradução é a que Haroldo Dutra traz no Evangelho, que ele fez a tradução das principais palavras. Então, precisamos entender o escândalo como algo semelhante a essa destruição que os espíritos trazem, que Kardec chamou, né, de lei de destruição, lá no capítulo 6 do Livro dos Espíritos. Então, isso é importante para nós. Esse tipo de chamamento, vamos dizer assim, é importante para nós. Traz consequências? Traz. Para aquele que promove, se for o caso, né? Porque existem os flagelos destrutivos ou destruidores que, de regra, não são promovidos pelo homem. E existem os escândalos, como as guerras, a crueldade, os duelos, o assassínio, que são promovidos pelo ser humano. Eles são necessários? São, mas aí daquele que promovem, né, que dão aso, que se locupletam, veem vantagens nesse tipo de comportamento, né, mesmo que não coloquem a mão na massa. Então, dito isso, nós vamos para a questão 728A,
onde Kardec ele coloca o seguinte: bom, há instinto de destruição? Porque lá na lei de conservação, os espíritos disseram, existe um instinto de conservação. E Kardec pergunta, e há também o de destruição? E nesse momento, os espíritos separam os dois conceitos. Primeiro, do ponto de vista material, o envoltório que ocupamos atualmente enquanto encarnados, esse sim se destrói. Mas não há um instinto de vamos destruir o nosso envoltório, não há isso. E o princípio inteligente, esse se transforma. E esse princípio inteligente possui um instinto de conservação que a utilidade desse instinto de conservação é justamente dar tempo para que possamos crescer na matéria, despertar a nossa consciência, desenvolver a nossa maturidade, deixar aflorar as nossas virtudes em latência, enfim, ganharmos tempo de fato de encarnação, porque uma encarnação é algo muito precioso, muito valioso para o espírito, para o princípio inteligente. É aqui que nós aprendemos a lidar com a nossa razão e a nossa emoção, os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que nós aprendemos, e vamos processando isso tudo numa ampliação da nossa consciência e de autoconhecimento. E muitos acham que isso nem acontece, porque estão acomodados. Mas aí, quando surge uma questão, um flagelo destruidor, uma situação limite, seja ela pessoal ou coletiva, naturalmente somos obrigados a lidar com essas emoções que guardamos, que disfarçamos, que fingimos que não existe, que não é conosco, é só com o outro. Né? Projetamos a todo tempo os nossos defeitos, as nossas falhas no outro. E aí existem situações que nos convidam a nos olharmos. Não temos como fugir. Parece que ficamos mesmo em quarentena, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Pois é. E isso por quê? Dizem os espíritos lá na questão 731. Porque o remédio, ele caminha ao lado do mal. Então, o que para nós é um aparente mal, para alguns o adoecimento e a morte até, para outros um trabalho excessivo, uma exposição excessiva, para outros o confinamento em suas casas, o temor da morte, o medo pelos seus familiares que têm que ir à rua. Isso tudo quer nos convidar, e é um mal, isso tudo quer nos convidar a quê? A tomarmos o remédio, que é o remédio do autoconhecimento, da melhor inteligência acerca das nossas emoções. Como estamos lidando com isso tudo? Estamos temerosos? Estamos ansiosos? Estamos raivosos, agressivos, impacientes? Né? Precisamos pensar qual é o mal que está convidando a enxergarmos o remédio que está ao lado. Ou melhor, o remédio que está dentro. Mas é irresistível nós pensarmos o seguinte: vem cá, essa destruição vai durar para sempre? Quando é que vai chegar a vacina, hein? Poxa, isso não acaba. Já quantos dias? Mais de 70 dias já estamos guardadinhos em casa, outros adoeceram, pessoas próximas, se não nós mesmos, tiveram dificuldades, seja financeira, seja de saúde, e até alguns desencarnaram, né? Ou muitos desencarnaram, né? Alguns do nosso círculo. Enfim, quando é que isso vai acabar? Os espíritos respondem que a destruição ela não dura para sempre. Ela dura o tempo necessário para que haja depuração moral e física de do planeta, da humanidade, do povo, dos indivíduos, enfim, conforme a proporção desse flagelo, dessa destruição. E mais, a destruição, as necessidades de destruição ocorrem de forma diferente em cada povo. Vamos vendo isso muito claramente, né, na atualidade. Os países asiáticos, eles contaram com um número reduzidíssimo de mortes,
uma contaminação controlada, e muitos poderão dizer, mas eles estão acostumados, estão sempre sujeitos a isso, e são muito numerosos, mas conseguiram controlar. Mas por quê? Porque aquele povo já adquiriu disciplina necessária para lidar com essas intempéries, ele já adquiriu a educação nesse ponto necessária para lidar com todo esse conjunto de situações, a paciência, coisa que nós que nunca passamos por isso, né, ainda estamos tentando lidar e aprender com isso. E daí essa ideia de que a destruição ocorre de forma diferente para cada povo. E essa lei de destruição, ela fala muito de escolhas coletivas. Nós escolhemos a destruição ou o amor. Né? Se nos unirmos, se nos dermos as mãos, vai ficar mais fácil, né? Isso tudo vai passar. Bom, aí chegamos a duas perguntinhas, que são as questões 734 e 735, que fala da destruição dos animais. Nós temos o direito de destruir os animais? Bom, é claro que não. E esse direito, se houver, ele está estritamente regulado pela necessidade. Então, dentro da cadeia evolutiva alimentar, nós sabemos que uns animais precisam se alimentar de outros, mas será que nós ainda precisamos nos alimentar dos animais? Emmanuel diz que não. Emmanuel diz que já era tempo da humanidade abrir mão dessa prática e se tornar vegetariana. Isso está no Consolador, é uma pergunta do Consolador que ele é categórico. Porque é o excesso, nós não precisamos mais disso. Precisamos ter cuidado com esse excesso. E aí na questão 735, Kardec pergunta, e a caça de animais? É óbvio que os espíritos respondem também categoricamente que isso é uma barbárie. Isso é fruto de uma atitude selvagem do ser humano. E aí vamos logo lembrar que em 1857 era mais comum, né, a gente imaginar a caça de animais, o casaco de pele, enfim, né, o marfim do elefante, que é muito valioso, mas que infelizmente hoje também acontece, né? E mais, hoje acontece essa caça de animais com objetivos de alimentar a indústria de cosméticos para testes, para usar animais para testagem, para usar os animais para matéria-prima. Enfim, várias indústrias se aproveitam dos animais para nos dar beleza, conforto, prazer. Por isso que é tão importante que sejamos conscientes no nosso consumo. Saber o que nós estamos consumindo, da onde vem, como é que é feito. Hoje nós temos à nossa disposição a internet. Ninguém vai poder dizer que não sabia. Então precisamos ter um consumo consciente, de forma que cada vez mais os excessos, a matança de animais, seja abolido do nosso planeta, da nossa forma de viver. Temos que buscar harmonia. E aí na pergunta 736, Kardec fala o seguinte, e quanto ao excesso de escrúpulos quanto à destruição de animais? Né? 3 perguntas sobre animais. E eu me lembrei da vaca. Na Índia, ela é considerada sagrada e ela não é consumida. Mas os espíritos, sem fazerem referência à Índia, isso é apenas um exemplo que eu trago, eles dizem que o excesso de escrúpulos em determinados povos pode acontecer muito mais por um temor supersticioso do que verdadeira bondade. E aí, claro que esse valor torna-se relativo. Ainda é uma crendice, um pensamento mágico, não é uma escolha consciente de não consumir para não sacrificar, para não matar, para não colocar, né, os animais, os seres vivos à disposição dos nossos caprichos. Então temos que pensar também sobre isso. Mas voltando aos flagelos destrutivos, como as pestes, né, como está acontecendo conosco,
os fenômenos geológicos, climáticos. Para que mesmo que eles servem, hein? Nos dizem os espíritos, para que o progresso se realize em alguns anos. Que de outra forma esse mesmo progresso levaria séculos. Então, olha como é importante nós estarmos encarnados na Terra, no planeta Terra, neste momento. Estamos tendo a oportunidade que, de repente, né, podemos dizer que quantas vezes usufruímos dessa mesma oportunidade de transformação na nossa história de espíritos, né? Quantas pestes nós sabemos, até que tivemos várias outras contundentes, mas isso não acontece todos os dias, né? Então é de fato uma oportunidade de transformação valiosa que estamos tendo e precisamos aproveitar isso. E aí Kardec pergunta, bom, mas é tão ruim, né, esse negócio de flagelo destrutivo, não teria outro meio da gente evoluir, não? Um meio mais fácil, um meio mais simples, menos doloroso. E aí na pergunta 738 os espíritos respondem, sim, Kardec, é claro, lógico. Deus apresenta todos os dias outros meios para aprendizado, mas o homem não aproveita, né? E aí surge esse problema. E aí Kardec pergunta, bom, mas a questão dos flagelos destrutivos ou destruidores é que morrem, sucumbem homens de bem e homens que são perversos. Para os perversos tudo bem, mas e o outro que é de bem, seria justo ele também sucumbir diante do flagelo, das intempéries, das pestes, das questões climáticas? E aí os espíritos respondem que o ensino será de grande valia para ambos no futuro. Então, qualquer um de nós, encarnados, desencarnados, homens mais de bem, menos de bem, vamos dizer assim, serão, tudo isso vai servir para cada um de nós conforme a nossa necessidade, né? Então, não tem acaso aqui também, não. Ninguém está aqui por um acaso, por um erro, por não ter nada para aprender. Temos sempre muita coisa para aprender e, sobretudo, para doar, para fazer pelo outro. Bom, mas esses flagelos, eles são desafios para o homem. E o que o homem, no final desse processo, que seria de séculos e que vai se tornar de anos, como disse na questão anterior, o que ele vai desenvolver? Primeiro, ele vai poder exercitar a sua inteligência. Depois, ele vai poder, com certeza, deixar florescer a sua paciência, a sua resignação ativa, aquela resignação que fica sentadinha, parada, rezando. Isso aí não é resignação, não, isso está mais para preguiça. Quando o Livro dos Espíritos, né, a doutrina, fala da resignação, ela está falando daquela resignação que a gente aceita a vontade de Deus e trabalha pelo outro, e trabalha por nós mesmos. A abnegação, que é exatamente esse ato de nos desprendermos dos nossos interesses imediatos, rasos, superficiais e irmos em direção à necessidade do outro, que certamente é infinitamente maior do que a nossa. E, no final disso tudo, o grande exercício de amor ao próximo. Então, nós estamos trocando uma vida de excessos, uma vida vazia, uma vida onde os nossos sentimentos negativos, eles são normalmente, quando estamos no controle deles, eles são reprimidos e nós não tomamos contato com eles. Nós estamos trocando todo esse quadro de ilusões pelo exercício da inteligência, da paciência, da resignação, da abnegação e do amor ao próximo. É uma troca excelente, né? E muitas vezes eu acho que essa reclusão da sociedade, né? Vamos sair para passear, não pode, fica em casa, não tem restaurante, não tem cinema, não tem nenhum anestésico disponível.
né? E tem uma irritação, tem uma agressividade que a gente precisa entender e lidar com ela, com a nossa e com a do outro, né? Com o familiar, né? Nós vamos vendo que as pessoas começam a tomar, às vezes, atitudes até insanas. E isso é fruto desse confronto com todo esse material íntimo que temos e que não olhamos para ele e que agora precisamos olhar. Mas vamos olhar à luz da razão, à luz da doutrina, à luz da religiosidade, da meditação, porque aí nós vamos com certeza transformar com muito maior tranquilidade, facilidade e segurança esse material interior. E aí, dá para aprender sem desafios? Será que pode que dá? Claro que dá. Isso daqui não é castigo. Mas para que nós possamos de fato aprender e nos transformarmos sem esse tipo de desafio, é necessário que tenhamos uma grande boa vontade e um senso de verdadeira caridade, porque precisamos a todo momento sair do centro do universo, enxergarmos e socorrermos o outro. Sabemos que enquanto humanidade não agimos assim. Nem enquanto família, nem enquanto profissional, enfim, e falta um pouco, né, para não dizer muita coisa, para a gente chegar nesse ponto. Mas esse é o nosso objetivo. Nós sabemos para onde nós queremos ir. Então, esse é o detalhe importante disso tudo, é o resultado disso tudo. Sabemos para onde queremos ir. E aí, no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, continua Kardec e ele faz referência a 4 tópicos: guerras, assassínios, crueldade e duelos. São as questões 742 a 757. Muito interessantes, vale a pena dar uma olhada, mas o panorama geral é isso tudo que eu coloquei e nós, pelo nosso tempo, não dá para aprofundar. E eu queria encerrar, claro, falando um pouquinho do livro Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, onde ela, nesse capítulo da lei de destruição, e não sei se vocês sabem, tem que comentar isso também, esse livro Leis Morais da Vida, ela comenta a parte do Livro dos Espíritos que fala das leis morais. Então, ela, para cada lei moral, ela junta, coleciona mensagens. E na lei de destruição, ela coloca 6 mensagens que eu vou resumir só com uma frase cada uma delas. A primeira mensagem, ela fala sobre hostilidades, sobre aqueles que nos hostilizam, sobre aqueles, muitas vezes, parentes, né, familiares, pais, mães, filhos, que nos hostilizam. E ela diz que isso é bom, que se nós não tivermos nada que hostilize a nossa alma e nem nos cause algum tipo de dor, é sinal que nós estaremos em perigo. Eu fiquei pensando, nossa, né? Caramba! Gente, eu pensei que ela fosse falar assim, olha, quando te hostilizarem, reza, pede a Deus, não sei o que. E o que ela sugere é, se ninguém te hostilizar, fica preocupado, porque tem algum problema contigo. Isso porque a transformação, essa ação de desacomodar interiormente as nossas questões, elas acontecem a todo momento. E se nós não temos sentimento, sensibilidade suficiente para sentir isso, é porque nós temos alguma questão importante para cuidar. Então vamos sair da zona de conforto, vamos nos antecipar e até enxergar as hostilidades como um sinalizador. Como é que eu estou agindo com tal pessoa? Né? Porque tem essa questão do inconsciente. Aquele que convive conosco, muitas vezes sabe mais de nós do que nós mesmos, porque nós construímos uma persona e a gente vai agindo achando que nós somos aquilo que a gente imagina, quando na verdade aquele que está do lado sabe quem somos nós. E nós ficamos querendo nos iludir para não sair dessa zona do conforto. Então, quando estamos incomodados com alguma questão de natureza psicológica, comportamental,
com relação às nossas atitudes, aquele feedback que o outro deu para a gente implicitamente, a gente entendeu, é para parar para pensar mesmo. E é isso que vai alargar a nossa consciência, vai nos trazer a visão real de nós mesmos. Se nós não fizermos isso, nós não vamos vencer os nossos desafios existenciais. Depois, na segunda mensagem, ela fala, o título da mensagem é Considerando o Medo. E ela diz que os acontecimentos, eles são o que são. Eles são conforme ocorrem e como tal tem que ser enfrentados. Então eu nunca pensei que fulano pudesse morrer, tão novo, isso, aquilo. É o que é, morreu. Era novo, era, pois é, mas foi. Os acontecimentos são o que são. Quando nós começamos a desenvolver, mas está vindo, é um vírus, pode acontecer comigo, com a minha filha, com meu pai, com não sei quem, temos que ter a cautela, o cuidado, né? A recomendação aqui não é para que sejamos irresponsáveis, mas ela está falando aqui daquele medo que nos precipita em abismos, que nos faz sofrer por antecipação, que nos faz paralisar, né? Aquele mecanismo de fuga ou luta, ou criar um excesso na reação, como forma de proteção, ou então paralisar, e aí não acontece nada. Ela diz que é necessário nós combatermos esse tipo de medo sistematicamente. E eu achei isso tão oportuno nos tempos de hoje, porque nós estamos vendo pessoas que estão assim, num movimento de neurose muito grande, e precisamos começar a pensar, será que eu não estou exagerando? Será que eu não estou adoecendo, né, psiquicamente? Precisamos analisar isso. A terceira mensagem é companheiros perigosos. E aí ela fala, né, que muitas vezes nós seguimos os conselhos de companheiros, mas esses companheiros não são lá essas coisas. E ela aconselha que em qualquer circunstância segue, consulta e ouve Jesus, que nunca erra, jamais abandona e ajuda sempre com amor. Então vamos fazer mais preces, vamos entrar em contato com esse nosso Cristo interno, que nunca erra. Né? Vamos consultá-lo, nosso mentor vai nos ajudar e nós vamos ter as melhores intuições. Precisamos dessa sintonia. Ela fala da agressividade que é tão comum nesses tempos, nas discussões, nas dissensões, e ela pede para nós termos muita cautela e vencermos a nossa agressividade, antes que essa nossa agressividade nos infelicite. E só mais tarde a gente perceba isso, porque só o amor vence todo o mal. Ela fala também das dissensões, né, que são as brigas, aquela coisa polarizada de posição e tudo mais. Isso é certo, aquilo é errado, não tem meio termo. Aquela coisa que a gente está vendo muito nas sociedades em geral e também no Brasil. E ela diz que nesse momento envolve-te na lã do Cordeiro de Deus e faz o teu caminho com humildade e renúncia, e onde alcançarás a paz da consciência e a alegria do dever cumprido. Então vamos nos envolver na lã do Cordeiro que vai nos proteger. E vamos ficar quietinho, humildade e renúncia, isso vai passar. E por fim ela fala daqueles que desencarnaram. E o título da mensagem é Eles Vivem. E ela diz assim: pensa nos teus finados com carinho e dialogarás com eles. E não quando parcialmente desprendido, e ela diz ainda que quando parcialmente desprendido pelo sono, poderemos reencontrá-los. Então precisamos manter, né? Pensar neles com carinho, dialogar com eles, eles estarão perto de nós e estaremos nos preparando, com certeza, para nos momentos do sono reencontrar com eles. Sempre achei muito triste ver mães e pais cujos filhos morreram, né? Aquela coisa, aquela suposta ordem, né? Os pais vão primeiro, enfim, aquela coisa meio sem sentido, mas é um sentimento, né, nosso, muito presente ainda. E eu sempre digo, né, para essas mãezinhas
né? Muitas vezes a gente encontra um ou outro assim, muito triste por conta dessa questão. Que se nós não reencontrássemos os nossos queridos durante o sono, eu acho que a gente não ia nem conseguir ficar aqui. Ia ser muito, muito, muito complicado, muito difícil. A misericórdia divina não permitiria que isso acontecesse. Então, estejamos confiantes nessa mensagem de Joana. Para aqueles que passaram por essa prova tão difícil, para aqueles que ainda vão passar, que eles vivem. E não tenhamos medo do futuro. O futuro vai ser muito melhor do que o passado. Estamos caminhando para uma grande evolução. Que possamos ser partícipes, espíritas, sorridentes, com aquela alegria cristã, né? Conforme disse Jesus, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E com alegria vamos passando por esses momentos. Espero que todos estejam bem, confiantes e preparados para trabalhar muito nesse novo mundo. Trabalhar o amor, trabalhar o seu interior e ajudar aqueles que ainda estão em momentos mais difíceis, nos quadros de depressão e de patologias que com toda certeza vão aparecer com um pouquinho mais de frequência daqui para frente. Um beijo muito grande para vocês e muito obrigada por esses minutinhos de atenção, tá? Boa noite a todos.